A própria palavra se defende por ela mesma. Nós apenas somos os intérpretes da palavra. E o próprio Cristo, né, lá em Apocalipse, diz assim: eis que cedo vem o meu galardão, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Mas como isso vai acontecer com tantas aflições aqui nesse mundo, com tantas dúvidas na cabeça desses nossos juniores, dessas nossas crianças, desse povo de Deus? O próprio Cristo ele vem falando para nós no livro de João. Abre aí, por favor. Livro de João. Joãozinho. João 16:33. João 16:33. Marco, lê para mim, por favor. João 16:33. Isso. É isso aí. Jesus ele nos acalma. Porque nós temos um ministério tão agitado. Porque nós temos um ministério tão agitado que às vezes prega mais a bênção do Senhor, esquece de pregar a volta de Cristo. Está na hora de nós colocarmos nosso evangelho quadrangular no eixo. E é você que Cristo escolheu. Mas para quê? Para falar uma mensagem que assusta o povo? Não. Para direcionar uma mensagem do evangelho quadrangular, conduzir eles a Cristo de volta. Eu até coloquei brincando aí, no mundo você vai passar por fases difíceis, mas tem bom ânimo. Jesus, o próprio Jesus, ele zerou esse jogo. E ele falou para nós que nós iremos vencer. Vencer o mundo. Não é vencer o mundo físico. Não, vencer as aflições desse mundo físico. Esse é o nosso momento de pensarmos agora que as nossas igrejas precisam voltar à mensagem do evangelho quadrangular. E devemos pregar isso que também estamos estudando, a volta de Cristo. Devemos pregar a volta de Cristo para uma criança. Devemos pregar a volta de Cristo para um junior. As taxas de mortabilidade, até mesmo no dia de hoje do IBGE, se você ligar a TV agora, estávamos vendo aí casos de semana retrasada, semana passada sendo realizados, casos de horrores acontecendo com crianças, né? Esconderam o corpo da menina e tal. Você já sabe o caso sobre isso. Devemos pregar a volta de Cristo Jesus também para as crianças. Esse ministério MQTI é direcionado para isso, pastores e líderes de crianças. Mas, para entendimento nosso, né, tem uma promessa. Jesus Cristo vai voltar. Né? E essa promessa é o arrebatamento da sua igreja. E o que é o arrebatamento da sua igreja? No sentido literal da palavra aí, coloquei para vocês. O sentido literal da palavra arrebatamento, no contexto da escatologia, que vocês vão estudar um pouquinho mais lá para frente, a escatologia cristã é procedente do verbo grego arpazon, significa retirar rápido. No latim, optou-se pelo vocábulo raptus, que originando-se do verbo raptare comporta os seguintes significados: tirar, arrancar. Nós devemos também falar da promessa de Deus sobre a igreja. Mas como falar para isso, para eles, tio? Sobre o arrebatamento da igreja. Fala com uma criança sobre o arrebatamento. Deus, ele vai te usar em sala de aula, ele vai te usar. Se você foi escolhido e escolhida para esse ministério, você vai ter sabedoria para falar para uma criança sobre o arrebatamento. Você precisa mostrar o rei que há de vir, Jesus Cristo, na quarta doutrina do Evangelho quadrangular, doutrina cardinal, mostrando que ele é um rei poderoso, ele vai buscar a sua amada igreja. Mas como Cristo vai buscar a sua amada igreja? Aí tem dois adventos da sua volta. Aí tem duas coisas que nós vamos estudar aqui rapidinho. Tem duas fases da volta de Cristo que a nossa igreja do Evangelho Quadrangular acredita.
deixar bem claro. Teve um ano, e aqui no estudo do ITQ, tivemos algumas pessoas que não eram da nossa igreja, era da Assembleia. Então, houve um pouquinho de debate sobre isso. Estou deixando bem claro. Há duas fases que a Igreja do Evangelho Quadrangular acredita e entende como base sobre a vinda de Cristo. Quais são elas? Deixa eu pôr aqui para vocês. Prontinho. A primeira e a segunda fase da vinda de Cristo. Entendam agora, prestem bem atenção. Por quê? Prestem bem atenção. Essa pergunta cai muito, muito, muito na prova de obreiro, de pastor, creio que passa também para postulante, passa também para a pessoa que vai fazer, para pastor de crianças. Essas perguntas caem muito sobre a volta de Cristo. Por isso que eu estou falando para vocês fazerem, né, você que vai fazer o MQTI, depois quiser entrar, né, no ITQ também está aí aberto para isso, porque temos um momento de escatologia. A escatologia vai destrinchar isso aí que eu estou dizendo para vocês. E essas perguntas caem na prova, viu? Talvez na minha não caia, ou caia, não sei. A dispensação do milênio, que acontecerá assim: primeira e segunda fase da segunda vinda de Cristo. Não confundam. Então tem um pedaço que é a primeira, a segunda fase da vinda de Cristo, quando Jesus voltar. Dispensação do milênio. A primeira fase da segunda vinda de Cristo, ele vai fazer o quê, meu querido, minha querida? Ele vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva. Ok? Ponto base aí. É fácil de entender. Fácil de entender. É que tem algumas coisas que o nosso Evangelho Quadrangular acredita que você vai perguntar para o professor de escatologia, vou deixar jogado aí no ar mesmo, para você bater em cima, sobre o que a Igreja do Evangelho Quadrangular acredita na segunda vinda de Cristo quando ele buscar a sua igreja. Vai ser durante a tribulação? Não, não vai ser durante a tribulação, não, vai ser agora, olha só. A natureza está se voltando, o pai está matando o filho, o amor está esfriando no coração de todo mundo. E aí? O que entende como base? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, na minha aula, que a Aimee disse aqui, a primeira fase da segunda vinda de Cristo, ele vai buscar a sua noiva, a sua igreja amada, que está ali aguardando, adornada, que está ali até o fim, perseverante, né, batalhando. E aí? Tem igrejas que já acreditam que nós estamos vivendo a dispensação do milênio. Vou colocar aqui para vocês, eu não quero citar nomes, mas tem igrejas que já acreditam que estamos vivendo a dispensação do milênio. Já acreditam que Cristo está ali, já na dispensação do milênio. Então, elas já dão como base que a noiva vai ser arrebatada a qualquer momento. Sim, ok, nós devemos estar ali a qualquer momento. Mas a dispensação do milênio, ela vai um pouquinho a mais, gente. Um pouquinho a mais o quê? O Espírito Santo já não vai estar mais na terra quando a igreja for arrebatada. Tem várias coisas que acontecem. Pode falar. Eu li o Apocalipse e lá fala dos selos, né, que vão ser abertos. Uhum. Aí até um amigo meu, essa semana, começou a debater sobre isso, se algum selo já foi aberto. Eu falei para ele, para mim é difícil responder isso, A porque interpretação é eu não complicada. consigo. É complicada a interpretação, porque se você for ler, se for ler Apocalipse, Apocalipse é um livro tanto ilustrativo como também um livro histórico e que nós temos que tomar como interpretação para os dias de hoje, né? Principalmente o livro de Daniel também. Todos esses vão ser estudados na escatologia. Estou deixando vocês com esse gostinho na água na boca mesmo, para vocês irem até o terceiro ano. Por quê? Alguns selos dizem muitas coisas que já estão acontecendo agora, né? Até mesmo quando fala do dragão. Eu estava conversando também com um pastor amigo nosso sobre isso. O dragão sem cabeça. Aí você corta uma cabeça, a cabeça volta. Que aí tem esses negócios. Ah, a mulher de vermelho. Quem que é a mulher de vermelho? Tem interpretações e N interpretações de A a Z sobre isso. Mas nós, só para dizer,
Nós não estamos no milênio, nós estamos na graça de Deus, pelo amor de Deus, a nossa igreja acredita isso. Nós estamos vivendo a graça de Deus, estamos na dispensação da graça, e tem gente acreditando que a gente está na dispensação do milênio. Não falo que as pessoas são loucas, as pessoas estão tomando a interpretação delas, mas a nossa igreja ainda não foi arrebatada, gente. E para a dispensação do milênio acontecer, como todos entendem isso, tudo isso já está escrito. A igreja do Senhor precisa ser arrebatada. Mas aí, vai sofrer tribulação ou não vai? Vai passar por tribulação ou não vai? Aí tem os tribulacionistas, aqueles que não acreditam na tribulação, aqueles que... tem muita coisa, gente, de escatologia. Eu tô deixando vocês com gosto na boca mesmo, para vocês chegarem no terceiro ano assim, ó, no professor, ó. O professor do primeiro ano falou que isso. E eu vim com essa dúvida há 2, 3 anos atrás. Eu quero tirar agora. Bem, só para deixar, o Evangelho Quadrangular. Nós acreditamos na primeira fase da segunda vinda de Cristo, que a igreja vai subir. A igreja vai subir, a noiva vai subir. E o que vai acontecer na segunda fase da vinda de Cristo? Ele voltará com a noiva adornada. Mas ele voltará para quê? Ele virá com a sua igreja. Aí sim, para desfrutar do milênio. Aí vocês vão estudar no livro de Daniel, que vai falar sobre a Cidade Santa. Vocês vão desfrutar também Apocalipse, que vai falar um pouquinho sobre ela, né, a cidade de ruas de ouro. Na dispensação do milênio, na segunda fase da vinda de Cristo, ele virá com a sua igreja. Aí, na sua apostila, né, tem muito versículo sobre isso. Tem muito versículo falando sobre o advento da segunda vinda de Cristo, um pouco sobre o profeta Isaías, um pouco do livro de Jeremias, um pouco do livro de Daniel. Daniel, gente, se você tiver um estudo base só sobre Daniel, vocês vão ter cada pergunta até o terceiro ano para tirar com o professor, que, olha, vai ser muito bom. E Mateus fala também de alguns adventos que eu quero com vocês abrir agora. Mateus, capítulo 24, por favor. Agora eu vou deixar bem você de cabelo em pé. O Marco aí que não tem cabelo vai até brotar cabelo aí agora. Mateus, capítulo 24. Por quê? O irmão até falou sobre os selos que estão se abrindo. Pode estar se abrindo, né? Que o amigo dele teve dúvida. Mas e a palavra em Mateus, que diz para nós assim? Mateus 24, a partir do verso 36. Vou ler até um pouquinho antes, no 33. Igualmente, quando vides todas essas coisas, qual? Cadê? 33. Todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um, deixando o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixando a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aí, se você ler Mateus 23, 24
25, eu não sei se vocês tiveram aula com o Neto esse ano, se o Neto pegou alguma aula, mas ele fala muito sobre isso. Que é uma pessoa que está conhecendo a Cristo um pouquinho, que quer saber um pouquinho sobre o reino dos céus, lê Mateus 23, 24 e 25. Não há para nós algo descrito assim, tal data virá Cristo. Tal data virá Cristo. Mas há adventos da sua volta. Os mares, a natureza, próprios países em guerra, rumores de guerra, tudo isso culmina para uma volta de Cristo eminente nos céus. Mas igual desde a primeira aula, ou da aula passada que a gente falou, né, Marcão? Falando sobre pregar a palavra de Deus. Ele deixou-nos um mandamento maior, que é um mandamento de comissão, de uma missão. Nós estamos sendo comissionados a pregar a palavra de Deus. Seja ela para qualquer povo, que nós temos que alcançar povos com a palavra de Deus. A nossa missão no Evangelho Quadrangular, aqui pregando sobre a volta de Cristo, falando sobre a primeira fase e a segunda fase da vinda de Cristo. Nós devemos falar que Jesus Cristo, ele é o Rei que há de vir. Ele é o nosso Senhor. Quando nós entendemos como base de rei, reinado, né, soberania, altivez, nós entendemos que nós somos servos desse rei. O Evangelho Quadrangular, a quarta doutrina do Evangelho Quadrangular, mostra para nós isso, mesmo escatologicamente falando, né, sobre essas vindas, o que antecede, o que vem, o que mostra para que Cristo venha, né, seja preparado. Em tantos anos que a Bíblia já foi feita, né, vai vir um aluninho, vai falar isso para você, mas tio, vai tantos anos que a Bíblia já foi feita. E ela está sendo revelada para nós até o dia de hoje. E como serão os sinais da vinda de Cristo? Na Bíblia são 7. 7 é um número da perfeição de Cristo, certo? É um número que mostra a perfeição de Cristo. Cristo, Deus ali, ele gosta desse número 7. É escatológico. Você vai ver lá na aula de escatologia, quando for falar sobre o 7, né, que era 7 cálices, 7 taças, ali 7 anjos em volta. Esse número 7 está muito presente na vida de Deus. E tudo isso tem algo por trás. E a primeira coisa que vai anteceder, né, a volta de Cristo, mostra um sinal muito grande da vinda de Cristo, a evolução da ciência e da tecnologia. Lá no livro de Daniel, fala sobre isso no capítulo 12, verso 4. Se você quiser anotar aí para ler depois na sua casa, se você quiser anotar aí para falar depois, ou até mesmo estudar em cima sobre o livro de Daniel, isso é um dos preceitos para a volta de Cristo. Né? E você está vendo uma evolução muito grande. Quem aqui no trabalho, para bater o ponto aí, você que trabalha registrado, já é só na digital, ou só no rosto aqui. Eu mesmo chegou lá no ponto eletrônico lá, só no dedinho, às vezes para entrar em algum lugar só no rosto. A evolução da tecnologia está acontecendo no nosso meio. E isso já era um preceito que antecede a vinda de Cristo, detalhada por Daniel. Quando você lê o livro de Daniel, estudar, meu irmão, você vai ter preceitos divinos aí na sua vida. E o primeiro é esse. O segundo, o evangelho sendo pregado em todo mundo. Marcão, nós falamos disso semana passada, né? Lá no livro de 24, Mateus 24, se você quiser ler depois, há uma comissão para nós. O evangelho tem que ser propagado para o mundo inteiro. Mas como isso? As interpretações serão de cada pessoa e cada uma vai ver Deus de alguma forma, sendo ela talvez em visão, sendo ela através da natureza, poder do vento, todos buscam a Deus. Há um vazio no homem em que só Deus, só a palavra de Deus pode completar. Isso não é da minha boca, isso é a palavra de Deus, confirma. Há um vazio no homem que é colocado que só a palavra, só o amor de Deus pode completar. E isso a pessoa tenta buscar em várias formas, colocando um Deus na sua vida. E ela será julgada sobre isso.
Terceira coisa, a proliferação de seitas falsas e falsos cristos. Por favor, não deixem, não terminem TQ no primeiro ano, terminem até o terceiro ano. Você vai ver falando sobre religiões, sobre a cultura contemporânea dessa época, algumas heresias, algumas seitas que foram levantadas, e isso está sendo multiplicado. E lá, quando Paulo prega a Timóteo, né, naquela carta, ele já avisava para ele ficar esperto, ó, fica esperto, Timóteo, que está vindo aí alguns doutores da lei, algumas palavras aí que não mostram a Cristo. E sabe o que é isso para Cristo? Como um pano de imundície. Isso aí não vale de nada. Eles só estão se proliferando para tirar Cristo da jogada. E nós, como igreja quadrangular, temos que colocar Cristo no centro de novo. Vamos lá. O que vai acontecer até a volta de Cristo? Quarta coisa aí, a multiplicação da corrupção, não é verdade? Não querendo tomar como visão política a minha aula, mas você está vendo no nosso país que estão querendo colocar novamente uma pessoa que já tem muitas coisas, atos de corrupção, né? Não só no nosso país, mas em outros países que até mesmo está tendo um toque de recolher, porque o povo está lutando contra o aumento da gasolina no seu país e muitas outras coisas que o governo totalitário está colocando. Então, a corrupção ela vai se multiplicar de uma tal maneira ainda mais no nosso mundo, porque é um advento da volta de Cristo, está aqui, ó, no livro de Timóteo, no livro de Mateus, isso mesmo, no livro de Timóteo e Mateus são algumas referências. O novo Estado de Israel. Poxa, agora, professor, você deixou eu de cabelo em pé. O que é o novo Estado de Israel? O que é para nós o novo Estado de Israel? Pelo amor de Deus, professor. Fala isso para mim, professor. Não vou falar para você. Por quê? O novo Estado de Israel, você vai estudar inteirinho em escatologia. Você vai ter um estudo inteirinho em escatologia. Por quê? Vai ter um novo Estado que vai subjugar, ou não só subjugar, mas as nações irão correr para esse Estado. Por quê? Por quê, professor? Porque esse Estado vai ser bonzinho, né? Vai ter muito dinheiro, vai ser aquelas pessoas separadas, de muito dinheiro, de muita aquisição, que vai ajudar os outros estados. E isso, na escatologia, tem um estudo gigante sobre isso. E também, no novo Estado de Israel, que é a volta do povo de Israel para o centro, né, eles buscando a Cristo de novo, também é a ordem do novo Estado de Israel. Então, tem esse país e também tem Israel, que eles têm, de qualquer forma, voltar para Cristo de alguma forma. Eles são os filhos, né? Eles são os escolhidos primeiro. Eles têm que voltar de qualquer forma. Então, vai haver alguma coisa no Estado de Israel que vai culminar para eles entenderem, opa, Cristo está vindo. Não, mas Cristo já veio para nós. Mas agora eles vão ter que reconhecer, opa, Cristo está vindo sim. Eles vão ter que reconhecer Cristo de alguma forma. Então, o novo Estado de Israel é isso. Tanto um país que vai se levantar e Israel que vai ter que se voltar para Deus. É meio cabuloso de entender, né? É uma coisa meio estranha de você entender agora, porque você tem que estudar mesmo. Você vai estudar escatologia, você vai falar, ó, professor, é isso mesmo, hein? Nossa, aquele país lá que eu não imaginava, eu acho que é dele, hein? Eu acho que é dele que está levantando o anticristo. Acho que é dele que está levantando o poder político aí. Vamos lá. Pode falar. Alguém tem alguma dúvida? Que eu possa tirar agora? Ninguém tem nenhuma dúvida, então bola para frente. Isso é um preceitos da vinda do Senhor, tá? Que antecedem a vinda de Cristo. Bem, terror e angústia e fenômeno no céu. Lá em Lucas, se você quiser ler lá depois, você vai ver que isso antecede a vinda de Cristo. Alguns fenômenos estão acontecendo no céu, sim. Já vi fenômeno do Mar Vermelho, aconteceu umas 3 vezes já. A Lua que parou, o Sol e a Lua que pararam, não sei quantos minutos aí. Então, são alguns fenômenos da natureza que mostram, que antecedem a vinda de Cristo, e tudo já tinha sido falado dentro da palavra de Deus. A sexta coisa que vai acontecer, e já acontece há muito tempo, e se você não votar direito nessa eleição desse ano, vai acontecer muito mais, que é a grande perseguição e apostasia.
Não sei se vocês sabem, mas há alguns projetos de lei, né, sobre a apostasia, que querem novamente tornar legais alguns jogos que são conhecidos como jogos de azar, né? Lembra dos velhos cassinos, dos velhos bares que tinha aquelas maquininhas lá, jogos de azar. Então, além disso, uma igreja contra a outra, ou até mesmo a perseguição das igrejas. Nosso país ainda é um país democrático, um país laico, mas tem alguns projetos de leis que querem tornar isso de uma forma, quebrar essa forma de país laico, né? Querem tornar o país totalitário. Não deixem isso acontecer. Por quê? É um preceito de Cristo? É um preceito. Mas Cristo ele fala para nós fazermos de uma forma que o nosso país seja direcionado a Deus. Vai acontecer? Vai acontecer, mas se você pedir para o Senhor uma direção para a sua igreja, vocês vão passar por isso, nós iremos passar por isso, mas debaixo da graça de Deus. Então, é um preceito da volta de Cristo para acontecer no mundo, que já está acontecendo, né? Pode ser que em algum país não aconteça, mas é um preceito que já acontece, de uma grande perseguição e apostasia do povo. Ah, Deus, né? Eu vou no culto lá só das bênçãos lá, porque é só o culto de bênção que Deus está presente, né? No culto de oração não está. Então, o povo vai ser cegado, vai começar a ir fora da palavra. Isso já está acontecendo há muito tempo. Bem, entenderam alguns sinais aí que antecedem a vinda de Cristo? O que é a quarta doutrina do Evangelho Quadrangular na declaração de fé? O que é a quarta doutrina do Evangelho Quadrangular na declaração de fé para nós? Bem, lá fala sobre a segunda vinda de Cristo, né? Para nós. Nós, do Evangelho Quadrangular, cremos que a segunda vinda de Cristo é pessoal iminente. Por que pessoal iminente? Que ele descerá do céu nas nuvens de glória, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e que nesta hora, a qual ninguém sabe antecipadamente, os mortos em Cristo se levantarão, e os remidos que estiverem vivos serão levados acima, junto com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, para estarem sempre com o Senhor. E vendo nós também que 1000 anos são como um dia para o Senhor, e que ninguém sabe a hora do seu aparecimento, o qual cremos ser iminente. Iminente é algo que está ali, ó, promessa, vai acontecer, iminente, vai ser visto. A cada dia deve ser vivido como se ele fosse esperado aparecer antes de findar o dia. Todavia, em obediência à sua ordem categórica, trabalhai até que eu venha. A obra de propagação do Evangelho, o envio de missionários e as obrigações gerais para a edificação da igreja devem ser promovidos tão ampla e diligentemente como se nem a nossa geração nem a vindoura fosse viver em carne para que pudéssemos ver aquele glorioso dia. Traduzindo, você tem que trabalhar. Vamos ganhar alma, tem que ganhar alma, e tem que fazer esse povo a ganhar mais almas para esperar a volta de Cristo, porque é uma promessa, vai acontecer. A declaração de fé da nossa igreja acredita na segunda vinda de Cristo. Deixa bem claro para vocês. A declaração de fé da nossa igreja, quando você forma um cristão e ele quer ser um quadrangular, ele tem que acreditar na segunda vinda de Cristo. Não pode achar que é balela, que é a historinha da carochinha, que Jesus Cristo nunca vai voltar nada. Poxa, ele tem que acreditar. Ele tem que tomar como base a declaração de fé da nossa igreja. E agora, para vocês, rapidamente, para a gente poder findar com um dos últimos temas. O que é o quarto rosto, né, para nós, da visão que a IME teve, da visão de Ezequiel? Por que Cristo está sendo representado como águia, irmã Milene de Fátima? Por que Cristo está sendo representado como águia? O que você acha da águia? Fala aí da águia para nós. Fala alguma coisa que você acha sobre águia aí.
Alguma coisa que bate na sua cabeça assim, ó, águia. Opa, Ai, sabe quando tá na ponta da língua, mas você não consegue falar? tá aí. Águia. Águia é um animal terrestre? Não, é que Não, eu acredito que ela tá em cima de nós, né? Ela em cima tem de o nós. poder de estar em cima de nós, vendo tudo o que acontece aqui embaixo. Já falou bonito, hein? Tá vendo? Tava na ponta da língua mesmo, era só soltar. Então a águia, ela tem Obrigada. um poder de visão. Olha, ela Isso. consegue ver algo a mais nosso. Beleza, gostei. Vamos lá, águia. Irmã Maria Fernanda, o que, Agora, o que dizer sobre a águia, minha irmã? Você tem visão de velocidade, águia, velocidade, velocidade, prudência, velocidade, né? prudência, Vigilância. vigilância constante. Beleza, obrigado, irmã. Bem, Gabi, o que você tem para falar? Gabriela, por favor. O que você tem para falar sobre águia, visão de águia? O que a águia representa para nós? Lembrando de Cristo e a águia. Para mim, assim, representa como coragem, força, porque ela tá ali no céu e tá avistando tudo. Quando vê ali uma coisa, já pega e já sobe de novo. Então, Aí já coragem e sobe de forças novo. ao dia, eu vejo assim. Legal, obrigado. Nós iremos estudar agora, né, o último rosto ali que representou Cristo na visão de Ezequiel, a visão de águia, né? Por que águia? Porque Cristo foi visto ali, foi representado com o rosto de águia. Por quê, né? Tem esses porquês na quadrangular aí. E isso, seu junior, né, o seu liderado vai fazer essas perguntinhas para você. E nós iremos responder assim. Jesus Cristo, ele é representado nessa visão de Ezequiel, o quarto rosto ali, visão de águia. Bem, ele tem a transparência, né? Ele mostra um símbolo, né? A águia é um símbolo, e um símbolo de nobreza, de autoridade, de poder. Ela é considerada a rainha de todas as aves, é a rainha das alturas. Ela, você pode ver, se você for aí, né, nesses canais que passam um pouquinho, National Geographic lá, fala um pouquinho sobre esses animais aí, você vai ver um estudo em que a águia, ela é um dos únicos animais que pode subir uma altura gigante. E mesmo lá na altura gigante, ela consegue enxergar tudo que está embaixo dela. Ela é considerada como uma das aves mais fortes e considerada como um símbolo de nobreza. Mas por que nobreza? Eu vou falar para vocês aqui o que acontece. Além de todos esses símbolos, né, de poder e autoridade, ela é um emblema de várias nações, incluindo o povo de Judá. A sua própria aparência traz em que haver um sentimento de que ela está acima de todas as aves do céu. Do mesmo modo que Jesus está acima de todos nós, ele reina soberano, igual a ave. Ela reina soberana nas alturas, e Cristo ele virá nas nuvens para ser soberano sobre todas as nações da terra. Vamos agora fazer a analogia de Cristo e a águia. Vamos fazer a analogia de Cristo e a águia, sem olhar a apostila lá. Vamos lá. A águia é um animal veloz, beleza. A águia é um símbolo de nobreza. E o que é a quarta visão do Evangelho quadrangular? Jesus voltará como o rei que há de vir. Então, trazendo essa analogia, né, além da nobreza, do símbolo ali de paz também, de pureza, a águia mostra Jesus Cristo como o rei que há de vir. Caraca, meu! A águia, para você ver, se você trazer no dicionário tudo que a águia é, você vai ter como base Jesus Cristo, a maneira que Jesus Cristo vai voltar. De uma maneira de nobreza, de um rei que é tão esperado e que virá da onde? Da terra? Não, virá dos céus, como a águia sobe até o alto monte e ela vem por entre as nuvens. Jesus Cristo irá voltar de uma forma iminente lá das nuvens. Um pouquinho mais sobre a águia.
A águia, na sua apostila fala um pouquinho sobre ela ser um animal veloz e ela também ter um olhar. O que é esse olhar da águia? Será que é só para avistar, para comer o bichinho ali?